Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. No vídeo de hoje, meus irmãos, vou apresentar a vocês um estudo devocional e teológico do capítulo 53 do livro de Isaías. Convido você a ficar até o final, porque eu creio que esse estudo será de muita relevância para a sua vida espiritual. Vai lhe proporcionar oportunidade de crescimento no seu conhecimento em relação à figura do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isaías 53 é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas. Nele, encontramos alento para a nossa alma, devoção para o espírito e esperança para tempos conturbados. Fique até o final, irmão, irmã. Tenho certeza que vai ser muito importante para a sua edificação enquanto cristão e filho de Deus, se é que você realmente quer crescer espiritualmente e se aproximar cada vez mais do seu Deus. Escrito entre 740 e 680 a.C., o livro de Isaías é considerado um dos principais livros do Antigo Testamento. Devido sua ênfase nas profecias acerca do Messias, Isaías é referido como o profeta messiânico, o profeta da redenção e até mesmo o profeta evangélico. Isaías 53, portanto, é a síntese da sua mensagem profética. Ele fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias que havia de vir. Diante de sua beleza, os versos soam como um belo cântico, o cântico do servo, que explicita de maneira inquestionável a obra expiatória de Cristo no Calvário. Alguém escreveu um dia: lendo essas palavras antigas, podemos apenas inclinar as nossas cabeças e adorar. Elas nos introduzem à própria presença do nosso Deus. Apesar de posições contrárias, vindas principalmente do judaísmo, não há como não vincular essa passagem à vida do meigo nazareno, o Verbo encarnado que habitou entre nós. O próprio Jesus aplicou essa profecia a si mesmo, assim como o fizeram seus discípulos, reconhecendo que ela havia se cumprido na vida do Mestre. Portanto, meus irmãos, a harmonia entre a vida e a morte de Jesus Cristo é tão precisa que não poderia ser resultado de uma conjectura ou acidente. Para além da hermenêutica, que é a ciência que estuda os textos das Sagradas Escrituras, o senso comum reconhece nos versos de Isaías 53 a marca do Galileu. Após uma pesquisa aplicada nos Estados Unidos, em que esse texto era lido do início ao fim, sem fazer menção ao nome de Jesus, a grande maioria das pessoas respondia ao final que o texto se referia a ele. Se você quiser comprovar isso, faça esse mesmo teste com outras pessoas. Devido à sua riqueza literária e profundidade teológica, várias abordagens poderiam ser dadas ao relato de Isaías 53.
especialmente do ponto de vista doutrinário, visto que contém a suma do fundamento teológico da redenção que se consumou na cruz do Calvário. Todavia, há também muita devoção nesse texto. Ele está encharcado de espiritualidade, de piedade e de esperança. Assim, irmãos, Isaías 53 é, além de tudo, uma mensagem de esperança, principalmente para tempos de descrença e de desespero. Em termos bíblicos, porém, devoção não se confunde com mensagem de autoajuda. Definitivamente, o encorajamento e a esperança que se extrai do texto sagrado apontam para o fortalecimento da fé, o conforto espiritual e para a verdadeira alegria em Cristo. A esperança cristã se fundamenta na fé em Deus, se fortalece na experiência e aponta para o amor. Enquanto isso, a autoajuda se baseia na confiança e na capacidade pessoal. A esperança cristã é cristocêntrica e a secular é antropocêntrica. A mensagem completa de Isaías 53 tem início no verso 13 do capítulo anterior até o verso 15, apresentando o servo do Senhor. Esse servo com letra maiúscula, Jesus. Na sequência, no primeiro versículo, encontramos duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Tais indagações evidenciam a descrença dos tempos do profeta. Quem poderia acreditar em um Messias sofredor? Descrença. Quem acreditaria que o enviado de Deus haveria de ser desprezado e exposto ao vitupério, à vergonha? A descrença é um estado de negação a Deus e ao seu poder. Há uma grande diferença, meus irmãos, entre ter dúvida e ser incrédulo. A dúvida é inerente à condição humana, dadas as nossas limitações. A incredulidade é a atitude de rejeição à manifestação divina. Jesus bradou contra os incrédulos, mas não negou o pedido de prova de sua ressurreição para dissipar a dúvida de Tomé. A dúvida não é um problema, até ela se converter em incredulidade. E isso acontece quando elas não são resolvidas. As dúvidas não são resolvidas ou são mal resolvidas. Vivemos igualmente tempos de descrença. Não de descrença na religião, que floresce cada dia mais e ressurge, inclusive na esfera pública. Presenciamos, por outro lado, a descrença no Deus das Escrituras, pessoal, soberano e que se interessa pelo ser humano. Uma descrença prática que, a despeito de se afirmar crer em Deus, não acredita que Ele seja capaz de manifestar
o seu braço, intervir na história e efetuar milagres em nossos dias. Eis a razão pela qual notamos um sem número de ateus práticos em nossas igrejas. Creem com os lábios, mas descreem com o coração. Ao mesmo tempo, ao menos do ponto de vista da experiência com o sagrado, a descrença religiosa e o ateísmo cristão talvez sejam mais perigosos que o ateísmo secularista. Na medida em que, diante do conformismo e do tradicionalismo da religiosidade formal, impossibilitam a plena experiência com Deus e impedem, ao mesmo tempo, o retorno imediato à verdadeira espiritualidade. Mais cedo ou mais tarde, é possível que o ateu reconheça a fragilidade dos seus argumentos e de sua visão como um todo, sentindo a necessidade de voltar-se para Deus. Enquanto isso, aqueles que vivem nas águas geladas da religião da descrença, apegados ao formalismo e vinculados a uma divindade distante, um Deus sem poder, dificilmente cairão em si e abandonarão a vida de suposta credulidade a que estão acostumados. Com o passar do tempo, a rotina da falsa credulidade retira o discernimento e a capacidade de vislumbrar o toque de Deus nas pequenas coisas da vida. E assim, o crente incrédulo torna-se incapaz de ver e de reconhecer a sua própria incredulidade. No fim das contas, meus irmãos, a falsa espiritualidade é a pior das cegueiras. É a cegueira daquele que tem olhos, mas não vê. Não é sem razão que Jesus bradou contra os falsos crentes da sua época, principalmente os fariseus. Acostumados ao ritualismo e ao rigor legalista, esqueceram-se de Deus e adoraram a religião, tornando-se incrédulos dos tempos. Além de dar grande valor às tradições religiosas, como a lavagem das mãos antes das refeições e ao recolhimento do dízimo, os fariseus jejuavam regularmente e enfatizavam a observância do sábado. Entretanto, eram avarentos e em suas orações gostavam de se vangloriar de seus atributos morais. Em razão do seu legalismo, Jesus os repreendeu de forma corajosa, chamando-os de amantes dos primeiros lugares, hipócritas e condutores de cegos, pois a religiosidade deles estava baseada no exterior, nos rituais e na justiça própria, em desprezo à parte mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mas Isaías 53 nos fornece esperança em tempos de ateísmo crescente, religiosidade formal e incredulidade prática. O seu cumprimento profético em Cristo evidencia a veracidade das Escrituras e, acima de tudo, a fidelidade do próprio Deus. Encontramos esperança porque vemos, ainda hoje, a mão de Deus se manifestar em nosso meio. Ao contrário do deísmo, que acredita em uma divindade distante, que criou o universo e o abandonou à própria sorte, por meio de Cristo encontramos um Deus
que intervém e se revela diariamente. É o Pai presente. Inevitavelmente, o braço do Senhor tem se manifestado em nosso tempo. A palavra para braço é zeroa e indica o forte braço de Deus, intervindo nas questões da humanidade, indicando a sua ação decisiva. Com efeito, meus irmãos, a sua manifestação se dá mediante a sua provisão geral para crentes e descrentes, mantendo a própria vida e suas condições, de modo específico para aqueles que o buscam e são alvos de sua graça salvadora. Roger Scruton escreveu que Deus tem uma relação íntima até com aqueles que o rejeitam. Desse modo, meus irmãos, ainda que os ateus possam não o reconhecer, negando-lhe a existência, o braço de Deus é que os sustenta. Logo, ateístas são como crianças nos braços de um adulto, choramingando e dizendo que ele não existe, o que de fato é uma ironia. Mas em Isaías 53 encontramos esperança. Por quê? Porque sabemos que o braço do Senhor tem se manifestado de modo ainda mais específico na vida daqueles que o temem, por meio de sua graça. Para esses, Deus tanto é provedor quanto salvador. Nas Escrituras encontramos a promessa da provisão de Deus. Jesus disse: "Mas buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Jesus está se referindo ao que ele havia acabado de mencionar momentos antes, quando disse: "Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir." Longe de uma promessa de prosperidade e de triunfalismo, o Mestre está prometendo o básico da vida humana, baseado na provisão de Deus. E tal provisão requer um coração dependente do Senhor, confiando que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Foi esta a lição que Deus deu aos israelitas durante a peregrinação no deserto, ao dar-lhes o maná diário. O maná era a prova da provisão divina, mas tinha validade somente por um dia, à exceção de sexta-feira. Tal prazo de validade requeria, obviamente, dependência a Deus, na medida em que todos os dias os israelitas deveriam sair ao campo para recolher o alimento que caía do céu. Ainda que os israelitas estocassem o maná, imaginando que estariam providos e independentes por uma semana ou um mês, sem precisar sair ao campo, o alimento apodreceria. Com isso,
Deus estava ensinando ao seu povo a necessidade de confiar nele e na sua provisão diária. Eis o motivo pelo qual Jesus orou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Além da provisão, Deus manifesta-se por meio da sua obra salvadora. Aqui encontramos maior esperança ainda. O descortinar do texto em Isaías 53 vai evidenciar, como veremos, o Deus que provê salvação por meio do servo com letra maiúscula, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, pondo-se por expiação do pecado. Maravilhosa esperança encontramos em um Deus que ofereceu seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Encontramos esperança porque tal salvação é por graça e não por mérito humano. Paulo escreveu: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém.